Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Estamos ao vivo hoje, dia 27 de outubro de 2021, começando mais uma live sobre fundos imobiliários, 8 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos. Queria agradecer aqui o convite, né, do Eduardo Levi. Eu acho que ele aceitou isso muito prontamente. E eu falei, Levi, precisamos bater papo, porque a pergunta que eu estou mais recebendo aqui é o que está acontecendo com o Kizu, o que está acontecendo, né, com as cotas, com as cotações. Então, como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade, tempestivamente e sem nenhum problema. Já vi aqui no chat o pessoal já querendo saber sobre conflito de interesses, insider information e tal. Então, a gente vai esclarecer todos esses pontos, não temos problema nenhum de tocar nesses pontos, pelo contrário, fazemos inclusive questão de mostrar para vocês. Venho aqui na postura de um entrevistador mesmo, quero levantar pontos importantes para o fundo, para os cotistas do fundo, e dar total liberdade para o Levi respondê-las. Antes de começar, Levi, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite tão prontamente assim. Não, eu é que agradeço e poder falar aos cotistas, poder falar aos investidores em geral é extremamente importante e, obviamente, que a tua plataforma, a plataforma da Suno, é uma das principais, não há dúvida nenhuma. Muito bem. Levi, eu acho que nessas horas a gente tem que responder todos os questionamentos, não ter desvio de nenhuma pergunta. Então, eu recebi algumas aqui e eu vou levantar para você. E aí, se de repente, depois que eu passar por todas, ou ao longo aqui da explicação, você tiver algum outro ponto importante, sinta-se à vontade, tá bom? Claro. Como diz aqui na minha terra, vamos começar do começo, né? Eu acho Perfeito. que quando teve o desdobramento das cotas, né, que a cota saiu de R$100 para 10, naquele momento já tiveram pessoas perguntando o que tinha acontecido, né? Ou seja, às vezes o cotista iniciante ele tem um pouco dessa dificuldade. Então, primeiro eu queria que você explicasse o motivo do desdobramento e já emendando muita gente preocupada com a terceira casa, quarta casa decimal, né? Se o fundo tem que arredondar ou não uma distribuição, se isso pode prejudicar em algum momento. Então, vamos começar por esse ponto aí, que eu acho que foi onde gatilhou, por coincidência ou não, a queda do fundo. Vamos lá. É importante lembrar, antes de tudo, que o desdobramento ele foi feito logo depois de uma nova emissão. A gente fez uma emissão de 300 milhões, a demanda foi muito superior, foi de 440 milhões, então houve, por ser um hot issue, a emissão ficou em 360 milhões. E aí a gente pode entrar, inclusive, no detalhe de quem comprou para carregar, quem comprou para vender. A nossa ideia do Kizu sempre foi de trazer um produto que democratizasse o mercado, que permitisse, através de um outro índice, um índice melhor construído, e aí entra muito o trabalho de vocês, e se você me permite fazer um parênteses aqui, já falando de conflito de interesse, não há, a gente conversou muito sobre isso, não é à toa que você, Baroni, não cobre o Kizu, nós não trocamos informação sobre isso, nós utilizamos, nós contratamos, sim, o índice e temos essa exclusividade por um período dilatado, e ele serve como parâmetro para as nossas alocações, e convenhamos, foi um índice muito bem montado, que não só historicamente, mas desde que ele ficou live, vamos dizer assim, em junho de 2020, ele vem batendo o IFIX. Tá? Então, voltando aqui ao desdobramento, a ideia era o quê? Era criar uma tendência, apesar de não ser o primeiro fundo a fazer um desdobramento, ter uma cota no nível de 10, mas desdobrar isso para trazer uma liquidez maior e permitir que mais investidores pudessem entrar no mercado de fundos imobiliários. E, muitas vezes, até utilizando o pagamento de dividendos de outros fundos, que mais dificilmente eles conseguiriam realocar na sua carteira, e com um fundo numa cota mais baixa, numa base mais baixa, você conseguiria fazer isso sem dúvida nenhuma. E não é à toa que o fundo, desde o desdobramento, e independente, ou talvez por conta
da queda de preços, e aí eu estou falando não só do Kizu, mas em geral, a base vem crescendo mês após mês. A gente fechou o mês com 42.300 cotistas aproximadamente, e mesmo agora, em outubro, números de ontem aproximadamente, a gente já tem 45 mil cotistas. Então, mais gente vem entrando, mais gente vendo oportunidade, e aí a gente pode falar um pouco também da diferença de quem está vendendo e quem está comprando. Muito bem, então, resumidamente, o desdobramento das cotas é uma proposta de democratização, como era inicialmente a ideia. Só para fechar o raciocínio da terceira, quarta casa decimal, isso pode gerar algum prejuízo para o cotista do fundo em algum momento? Não, ele não gera prejuízo. A gente optou por trabalhar com 2 casas, a Bolsa até permitiria trabalhar com mais casas decimais, mas vamos dizer que, vamos pegar as 2 últimas distribuições, que foi de 006 e 006. O resultado, na verdade, foi um pouco mais elevado do que isso. Então, teria uma terceira casa decimal que, em algum momento, até o final do semestre, vai ter que ser distribuída de acordo com as regras de distribuição dos fundos imobiliários, que você é obrigado a distribuir pelo menos 95% do que foi gerado. Maravilha, maravilha. Por isso que eu falo, Levi, a melhor coisa é trazer o gestor e a gente perguntar imparcialmente, responde e deixa claro. Quer ver outro ponto polêmico que há muita crítica, há muita desinformação? Kizu 11 é um fundo de gestão ativa ou de gestão passiva? Que muitas das vezes vocês acabam sendo criticados por uma taxa, assim, vocês acabam falando assim, poxa, eu cobro menos do que um fundo clássico, um FOF clássico, mas mais do que um ETF. Onde que encontra o Kizu nessa régua aí? Montar um fundo de índice exige que você consiga, no mercado eficiente, imediatamente ter essa carteira para o seu cotista. O nosso mercado de fundos imobiliários não é um mercado eficiente ainda, ele não tem a liquidez necessária e muitas vezes ele não tem o mecanismo de compra e venda, ou os spreads de compra e venda estreitos suficientes. Então, a montagem da carteira já exige uma inteligência. Por conta disso, desde o começo, a nossa ideia e a venda comercial era de que o fundo, eu até uso como jargão, o Kizu é um fundo que acompanha um índice, um fundo de gestão ativa de uma carteira passiva. O índice Suno 30 FII, que é um excelente índice, ele serve de parâmetro para a nossa alocação e, através disso, ou usando o índice como parâmetro, sim, a gente faz uma gestão ativa. A gente escolhe o melhor no fundo. Em primeiro lugar, é entender qual é o melhor momento de entrar e montar a posição e qual é o melhor momento de esperar que isso aconteça. Eu vou pegar um exemplo claro. Arbitragem também. Aluguel também. Entender que, de repente, um fundo, num mercado de baixa, um fundo acabou de entrar no índice, provavelmente, porque a gente acompanha isso, todo mundo pode acompanhar, né? Pode fazer sua planilha, ele vai cair do índice daqui a 90 dias, e se o mercado continuar de baixo, eu não quero realizar prejuízo. Então, os 2 fundos que acabaram de sair do índice, inclusive, eram os 2 de menor posição que a gente tinha. E, por conta disso, não teria um efeito significativo na distribuição do fundo. Então, é a combinação de tudo isso. E é até importante você falar desse giro, dessa flipagem, como o pessoal fala, em momentos de estabilidade, o pessoal associa a flipar a posição a ganhos adicionais. Mas no momento de instabilidade e depressão dos mercados, como aquele que a gente passa agora,
o entendimento é o oposto. Você vai ser obrigado, você não tem flipagem, você vai ser obrigado a fazer as vendas e você vai realizar prejuízo. Não necessariamente. Porque aí entra a gestão ativa, aí entra a nossa inteligência, e por incrível que pareça, mesmo nesse momento de baixa, foi possível fazer trocas com ganhos interessantes. Foi o caso, por exemplo, do REC, RSR, em que gerou um ganho para nós. Mas, de novo, eu acho que a gente foi muito inteligente, aí entra a expertise, eu não vou aqui fazer, fingir humildade nesse caso. A ideia realmente foi trazer inteligência para que a gente batesse o índice Suno 30 e que é o que vem acontecendo desde o lançamento do fundo. Posso interromper? Seria... Claro. Tem o IFIX, o Suno 30 consegue entregar acima do IFIX, o Suno 30 acima do IFIX e o Kizu 11 acima do Suno 30. Essa é a proposta e é o que tem ocorrido graficamente. Exatamente. A nossa proposta é gerar valor. E olha que tem os custos do fundo, e a gente vem gerando valor, o valor patrimonial, mais aquilo que a gente distribuiu até agora, bate o índice Suno 30, que por sua vez bate o IFIX. O TB até levantou um ponto aqui, aproveitando esse gancho, eu ia falar disso mais na frente, mas vou aproveitar o gancho do TB. E casos como, por exemplo, o GGRC, que já saiu do Suno 30, mas ainda continua no fundo. Como é que é isso? O que o cotista deve esperar dessa dinâmica de troca dentro do índice? Muito bem. Em primeiro lugar, o fundo tem um prazo um pouco mais dilatado para sair dessas posições. E o GGRC é excelente ponto. Já tínhamos uma preocupação com esse fundo, que ele poderia sofrer no mercado de baixa, provavelmente ele sairia, porque fundos de CRI que são demandados e vêm emitindo entrariam no lugar, o que é excelente para o momento atual, traz um mix de carteira mais interessante para o investidor. No fechamento de setembro, no dia 30 de setembro, em que, teoricamente, a gente ainda estaria com a carteira do último rebalanceamento, a gente só tinha 0,5% em GGRC, enquanto a meta para todos os fundos é de 3,33%. Entra aí de novo a gestão ativa, de entender que esse é um fundo que vai sofrer na queda e a gente não quer realizar um prejuízo, então eu vou montar só em momentos relevantes de queda e montar uma posição pequena, acompanhando exatamente a trajetória do fundo e a possível saída no rebalanceamento seguinte. Então, o Suno 30 ele é uma proxy do fundo, mas obviamente a gestão ativa é que vai ditar. E eu queria deixar claro para todo mundo, eu até reconfirmei isso para não correr o risco de errar, no informe mensal de Kizu 30, veja lá onde está escrito gestão, você vai verificar que está escrito ativa, não está escrito passiva. Então, lá na CVM, lá nos órgãos reguladores, o fundo está, vamos dizer assim, regulamentado, credenciado, melhor dizendo, como a gestão ativa, correto? Corretamente. Correto, perfeito. Muito bem. Bom, por falar em ganho de capital, né, vocês colocaram um gráfico que eu achei muito interessante, onde vocês mostraram menor dependência de ganho de capital. A que você atribui isso? A composição do Suno 30 ele acaba invariavelmente tendo menor necessidade natural e com a gestão ativa vocês potencializaram? Enfim, aqui se deve... Você acabou de dar a resposta. É exatamente isso. A resposta que eu, um pouco mais prolixo, ia demorar para poder falar isso. Inclusive, deixa eu até falar do GGRC, nós já liquidamos o que tinha de resto na carteira sem prejuízo. Legal. Sem prejuízo. Então, isso é importante o pessoal saber, mas você colocou melhor do que eu colocaria. O fundo, ele realmente tem uma proxy excepcional, que é o índice Suno 30, e a gestão ativa trouxe um ganho adicional sem necessitar de ganhos de capital. E isso se deve aos momentos adequados em que nós entramos ou saímos de posição ao longo dos últimos, desde que o fundo foi lançado em mercado em janeiro desse ano. Muito bem. Voltando então, Levi, eu estou passando por todos os pontos que eu recebi, depois estou olhando aqui o chat também, se aparecer alguma coisa a gente vai perguntar.
voltar, eu quero resgatar o ponto do conflito de interesse. Tá? Eu acho que é muito importante a gente resgatar esse ponto. Vamos lá. O índice Suno 30 tem interferência do Baroni? Não. O índice Suno 30 tem interferência do Thiago Reis? Não. O índice Suno 30 tem interferência da Suno? Não. O índice Suno 30 é um algoritmo. É óbvio que esse algoritmo por detrás tem pessoas. E qualquer pessoa aqui pode planilhar o Suno 30, ficar acompanhando pelo patrimônio e mais ou menos assim, projetar qual que pode entrar ou sair. Mas a pergunta-chave é, Levi, tem interferência humana para decidir quem entra ou que sai? Eu quero te fazer essa pergunta. Você já está até respondendo com a cabeça. E a segunda pergunta, existe algum risco de insider? Ou seja, você já prevendo o que vai fazer, já começar a comprar o fundo antes para quando entrar? Como é que funciona esse compliance de vocês? É muito importante tocar nesse ponto. O que é interessante é o seguinte, na própria construção do índice Suno 30, a ideia era fazer um índice muito mais simples, muito mais transparente. Então, não há dúvida nenhuma que a gente acompanha o índice e vai observando aquilo que pode entrar ou sair dele. Mas isso não é uma informação privilegiada, isso é informação de mercado. E qualquer investidor, numa planilha de Excel, pode fazer esse acompanhamento. A nossa tendência não é já ir montando posições, mas a nossa tendência é trabalhar aqueles fundos que têm a probabilidade de sair do índice e aqueles que têm uma probabilidade de entrar, a gente está próximo, normalmente aqueles que têm probabilidade de entrar, normalmente entram muitas vezes porque há emissões e a gente tem que estar pronto para... E são informações públicas também. Também, a gente... Só para deixar todo mundo claro, não tem interferência humana em quem entra e que sai. Tem fundo que está no Suno 30, que não está na carteira, que está na carteira, que não está no Suno 30, que está no Suno 30, né? Que foi o caso do MCCI, que saiu do Suno 30, voltou para o Suno 30. Não tem, é completamente agnóstico, correto, Levi? É correto. Uma coisa muito importante, como nós utilizamos o índice Suno 30 como parâmetros, é importante dizer que a gente sempre vai ter dentro do fundo os ativos, os fundos imobiliários que compõem o Suno 30 ou que estão saindo ou entrando. Ok. Em nenhum momento a gente vai desviar e falar, eu vou comprar o fundo de hotéis, do nada. Não. O índice Suno 30 foi extremamente bem montado e em cima dele que a gente trabalha a nossa gestão ativa. Que é o caso, por exemplo, de GTWR que saiu. Você não precisa já sair realizando esse prejuízo agora. Você pode aguardar para vender no momento oportuno, enfim, fazer alguma coisa, etc. e tal. Né? Mas não é obrigado a vender, certo? Perfeitamente. E no caso do GTWR, a gente também estava de olho para não ter que realizar prejuízos que afetassem o fundo. Tá bom. Bom, então a gente já está chegando aqui em 20 minutos de live. Eu quero fazer a primeira grande pergunta para você, né? Tá bom. Que é a pergunta que fazem para mim. Eu acho que esse é o primeiro ponto-chave da nossa live. O que há de errado? O que aconteceu com o Suno 30? Está quebrando o Suno 30? O que aconteceu com o Suno 30? Né? Tem algum problema? Pergunta que eu mais vejo. Tem algum problema com o Suno 30? Né? Olha, desculpe, com o Kizu. Tem problema com o Kizu? Vamos lá. Qual é o efeito? Nós fizemos a última grande emissão de fundos imobiliários, foi a emissão do Kizu antes do Paulo Guedes levar a proposta de reforma tributária que tributava os dividendos. Foi o primeiro grande baque no mercado de fundos imobiliários. E a partir dali a curva de juros começou a abrir fortemente. Agora são mais de 350 basis points, dependendo do vértice. Óbvio que isso afetou vários fundos. E os fundos de fundos, eu acho que com peso maior. É importante dizer que hoje o desconto que nós temos para o valor patrimonial, ele é um desconto que não é o maior dentre os fundos de fundos. Ele está
na média, a gente está com 16%, 17% de desconto para o valor patrimonial. Uma coisa que eu gosto de dizer, e às vezes os investidores não gostam de ouvir, qual é o mandato do gestor? Gerar valor para o fundo, criar valor e manter valor para ele e fazer uma distribuição que seja adequada e, obviamente, maximizada com o trabalho de gestão ativa. Isso continua sendo feito. O valor patrimonial do fundo, ele é 9,26. O fundo hoje negociou a 7,50. 9,26 já é composto por fundos imobiliários que têm liquidez no mercado, porque são 30 fundos dos maiores, e mesmo assim o fundo trabalha com desconto adicional para o mercado. Quem faz preço do KIZU ou de qualquer fundo é o próprio investidor, é o mercado. O nosso mandato é gerar valor. Então, o que a gente está vendo hoje são investidores individuais, talvez aqueles que viram ou mesmo tiraram proveito do que aconteceu na primeira emissão, em que o fundo saiu de 100 para 118, 120, 140. Entraram na nova emissão para vender, porque o fundo operava 112, 113, 114 e a emissão foi a 102. E dali não conseguiram sair da posição e foram carregando o fundo e agora querem vender e acabam vendendo a qualquer preço. O fluxo que a gente está vendo hoje é muito interessante. O vendedor, o perfil do vendedor do KIZU é investidor institucional, investidor individual, investidor pessoa física. Quem é que está do outro lado comprando e comprando aos poucos e botando isso para dentro porque eu vejo muito valor nesse desconto adicional para o valor patrimonial? São investidores institucionais, inclusive investidores não residentes. Então você tem o investidor profissional comprando fundo, porque se ele quer comprar uma carteira de fundos imobiliários descontados e de repente ele vê uma bela de uma carteira com 30 dos maiores fundos do mercado, já descontados, operando com desconto adicional, para que comprar esses fundos e não comprar KIZU 11? Então, esse é o perfil do comprador de fundos imobiliários, de FOFs e especificamente de KIZU no mercado de hoje. Só que o mercado realmente ele acaba... o comprador, ele tem staying power, ou seja, ele tem capacidade de carregar isso por tempo e ele não tem pressa porque o mercado perdeu um pouco o parâmetro por conta da curva de juros e muita gente está vendendo a preços relativamente baratos. E é curioso, né, Levi, assim, as pessoas insistem, né, na comparação direta com juros, né? E eu estava tendo uma live hoje mais cedo lá no Banco Inter e a gente comentou exatamente sobre isso, né? Estava junto com o Mauro lá, né, da Rede, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando a pessoa compara o fundo imobiliário com juros, ok, tá certo, mas essa é a primeira parte da história. Você tem que derivar um pouco mais, né? Quando eu vou até propor um exercício, eu tenho certeza que o Levi faz isso lá, mas eu quero propor um exercício para os investidores, principalmente do fundo. Pegue fundo a fundo, um a um, você vai perceber que há um viés de alta na distribuição interna desses fundos. Então, existe mais ou menos aí já um rendimento contratado para 12 meses que tem um viés altista. Pode mudar amanhã, pode, ok. Mas, no geral, isso está assim. Concorda, Levi, que eu acho que existe uma racionalidade dupla aí? Não há dúvida nenhuma, concordo. E deixa eu falar até uma coisa interessante. Quando você compara com juros, vamos pegar o KIZU a 7,50. A gente está falando de um dividend yield de 9,5 líquido. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, são oportunidades que o investidor, com a cabeça um pouco mais fria, com a capacidade de carregar essas posições por um tempo um pouco mais dilatado, esse investidor está tirando proveito disso e está aos poucos montando posições.
Levi, olha que legal. O Rian aqui, ó. Obrigado, deixa eu até trazer a pergunta dele. Ó. Obrigado, professor Baroni. Não sabia que era um algoritmo. O Suno 30, pensei que fosse você quem dava a palavra final. Esclareceu. Foi aquelas perguntas que eu fiz anterior. Justamente ao contrário. Eu sou o que menos atuo diretamente. Eu ajudei muito na estruturação do índice. E quando eu fiz, eu até falei, eu quero uma coisa que realmente marque aí e que modernize o IFIX, que é o que está cumprindo. Podemos modernizá-lo em algum momento? Podemos. Podemos fazer um ajuste fino? Podemos. Mas é no algoritmo. Jamais eu fiz e jamais farei qualquer tipo de trabalho de falar, olha, esse fundo tem que entrar, vamos dar um jeito. Não, porque aí quando eu chamo de autorregulação, se um fundo saiu e entrou, o outro entrou e saiu, seja lá o que for, é porque o mercado está reconhecendo aquele fundo, dando mais capital para se fazer emissões. Então vai ter hora, né, Levi, que você vai ter um Suno 30 mais carregado um pouquinho de fundos de papéis de um determinado perfil, uma hora um pouco mais de logístico, dadas as condições de mercado e a capacidade dos gestores. Então, ele é um índice autorregulado, que eu sempre falo que a única palavra que eu acredito no mercado financeiro é autorregulação. O resto vem depois. É interessante você falar, para o mercado atual, desde o começo da pandemia e agora levando em consideração a alta de juros, o que você gostaria de ter numa carteira diversificada? Fundo de papel, fundos de recebíveis, né, fundos de CRI, e logística, que realmente se beneficiou muito do período de pandemia, de não poder sair às ruas, ir ao shopping e fazer suas compras. Por conta disso, foram os fundos que mais cresceram, que conseguiram fazer emissões e hoje representam, de forma combinada, eu estou olhando aqui, inclusive, o nosso relatório, e já levando em consideração as mudanças que aconteceram, a gente está falando do fundo, são 55% a 56% do fundo do KIZU 11, ele composto de fundos de CRI e galpões. Que foi para onde o mercado cresceu, né? Que foi para onde o mercado cresceu, foram aqueles que seguraram mais, o fundo de CRI principalmente, fundo de papel, e é o maior percentual dentro do fundo, com quase 35%. Levi, me permita eu responder essa pergunta para o André Marques. Boa noite, professor Barão Levi. O fundo tem uma gestão ativa, mas segue o método do Suno 30, que normalmente seria uma gestão passiva. Falso. Parou aqui. Aí que está a beleza do índice Suno 30. Ele não é passivo. O conceito de passivo é um conceito estático. Ele foi feito pensando nessa autorregulação. Como é feito pensando nessa autorregulação? Ele vai tirar e colocar fundos conforme o sentimento de vocês, quando digo vocês mercado, de qual fundo de fato precisa ou mereceu esse crescimento. Aí vem a pergunta, como você fazer uma gestão ativa seguindo um algoritmo? Não. O Levi, como ele já explicou, ele faz uma gestão ativa arbitrando posições dentro do próprio fundo. Né? Vai ter uma emissão, ele vai lá, vende, recompra, opera vendido em alguma coisa, etc. Então, o Suno 30, ele naturalmente ele se recicla. Não vou longe, não. Esse conceito de gestão passiva é uma linha muito tênue. Porque se você imaginar o IBOV hoje, o IBOV de 20 anos atrás, era outra, o SP500, o SP500 de hoje, o SP500 de muitos anos atrás. Então, cuidado do que é ativo e passivo. Você tem uma atividade natural de regulação e você tem uma atividade lá na operação do dia a dia do fundo. Então, é importante deixar bem claro esses conceitos. Eu diria que nem o KIZU seja passivo, pelo contrário, ele é ativo, e eu diria também que o Suno 30, em sua essência, é ativa. Pode parecer passivo, porque índice soa como passivo, mas ele tem uma atividade natural de troca de posições conforme o reconhecimento do mercado. Falei bobagem, Levi? Por favor, me corrija se... Não, de jeito nenhum. Aliás, é exatamente esse é o ponto. E isso é que é interessante num índice como esse, consequentemente, KIZU. O momento de mercado vai ditar os fundos que vão ser mais demandados, aqueles que vão crescer mais e, consequentemente, vão entrar no índice. E que não depende do Baroni. Se o Baroni entrar de férias, vai atualizar o índice lá. Belezinha. É isso. E a grande sacada, Levi, conta esse caso de bastidores, quando nós chegamos na conclusão que o equal rate, né, a taxa igual, seria o grande pulo do gato e se mostrou verdadeiro, né?
Pois é, eu acho que a ideia do beta estratégico é de trazer uma diferenciação, uma descorrelação, ou seja, ele não tem que andar necessariamente com o IFIX. Ele é um índice que procura entregar um resultado diferenciado. E mais, quando você tem no IFIX uma nova emissão de um fundo grande, ele aumenta de peso no IFIX. Quando você tem uma distribuição ingênua, qualitária, de 3,3% aproximadamente, e tem uma nova emissão em que você pode arbitrar preço, eu consigo fazer, porque no IFIX eu só simplesmente teria que comprar. No Suno 30, levando em consideração 3,5% de alocação, eu posso vender minha posição, exercer meu direito de preferência, botar o ganho no bolso e distribuir isso para o cotista. E volta a posição em cima da qual ele deveria estar rodando. Legal. Muito bem. Gustavo, você está me dizendo uma coisa que é surpresa para mim. Quando que o Suno 30 vai estar atualizado na página da Suno? Até onde eu sei, está naquela página da Analítica, do Suno Analítica. Então, confere aí, coloca Suno Analítica, Suno 30, alguma coisa assim. E estou curioso, depois qualquer coisa você me fala, tá bom? Vamos lá. Ana, eu respeito a sua opinião, mas, de novo, né, eu acho que são momentos de mercado. Vou voltar a perguntar para você, né, Levi, talvez você tenha essa informação mais refinada do que eu agora nesse momento. Não é só o Kizu 11 que está caindo, o mercado está caindo, naturalmente os outros FOF estão caindo, alguns até com muito mais desconto do que o Kizu. Então, me parece, Ana, respeito a sua opinião, mas ela é uma opinião isolada do Kizu, né? Se você tivesse feito isso com outro fundo, me parece que o resultado poderia até ser pior em alguns casos. Me corrija aí, Levi, você deve ter essa informação mais refinada. Eu estou, inclusive, olhando para a média de todos os fundos de fundos. E o desconto para o valor patrimonial está em 14%, na média. Então, todos eles sofreram para o seu valor patrimonial. Alguns muito mais, outros menos. Às vezes há uma irracionalidade por trás disso. Mas, de novo, eu volto à composição do Kizu e o momento em que nós fizemos a alocação e qual é a nossa dependência por ganho de capital, que é o menor. O que isso me diz? Me diz que eu consigo entregar um dividend yield mais do que adequado para o investidor, ainda mais nesses níveis, e no momento de retomada, eu tenho uma linha d'água mais baixa do que os outros fundos, os fundos de fundos. Ou seja, eu posso voltar a ter ganhos de capital mais rapidamente do que os outros fundos de fundos. Por uma mágica natural da maneira como a coisa foi feita, não é porque é Kizu especificamente, mas é pela condição do índice, né? Ô Milton, eu vou ser muito franco com você. Se Kizu é ETF, se é FOF, se é ETF que distribui de dividendos, eu acho que isso é muito mais da nossa cabeça do que qualquer outra coisa. Né? É igual aquela história, é bolacha ou é biscoito, né? Eu acho que no final do dia o que vale? É que ele é um fundo que busca estar mais aderente possível a um índice e que distribui dividendos. Ou seja, se você quiser chamar isso de ETF, tudo bem, respeito, mas na prática não é, né? Eu acho assim. E ainda bem que não é, porque o ETF ele teria que te entregar o índice menos o seu custo. Por menor que ele fosse, ele teria que te entregar sem custo. Quando você tem uma gestão ativa, você pode participar de novas emissões para fazer arbitragem. Você pode tirar proveito do mercado de aluguel, mercado PTC, e poder ter um ganho adicional para o fundo. E, obviamente, o timing de mercado, saber quando melhor entrar ou sair dos fundos, você tem a capacidade de entregar um resultado superior que cobre os custos do fundo e ainda bate o próprio índice Suno 30. Fizeram uma pergunta lá em cima e eu pulei sem querer e agora eu lembrei dela. Já vou responder para quem perguntou lá em cima. Não, o Kizu, ele já até falou aqui, o Levi já até falou aqui, o Kizu vai ter fundos que ou estão ou passaram, estão ali naquele momento de troca, né?
mas ele não vai abrir 30% do PL para comprar coisas que não tem nada a ver com o Kizu, que oferta restrita para participar de não vai fazer isso. Então, ou está no Suno 30, ou está saindo, alguma coisa assim. Transitou pelo índice, certo? Exatamente. Vamos pegar de novo o fechamento de setembro. Lá dá para ver que a gente tem 8,5% em caixa e 91,5% alocados nos fundos do índice Suno 30. E por que 8,5%? Virou, né, um novo rebalanceamento, trouxe dois fundos de CRI para dentro do índice, e, consequentemente, que nós podíamos comprar. Com caixa, eu posso montar no momento de baixa significativa do mercado e achar o melhor momento para sair daquelas posições de forma suave, sem afetar o mercado, daquelas posições dos fundos que saíram do índice. Ô, Levi, o Gustavo deu uma sugestão legal aqui de colocar o valor patrimonial diário no site da Química, da Quilima. Tem alguma forma de fazer isso? Tem, claro. Eu acho que é extremamente interessante. Eu gostei disso. Anota isso aí, hein? Gostei também. Gostei, boa ideia. Boa ideia. Isso pode virar até uma tendência para os outros, né? Eu acho que nessas horas é interessante ter isso, né? Eu acho excelente. Aliás, uma ideia muito boa. Muito boa. Vai até incentivar mais visita no site, mais informação do produto natural. Acho que isso é bem bacana. Bom, critérios do Suno 30, me corrija aqui, Levi, se eu esqueci de algum. Pesos iguais, os 30 maiores PLs, não pode ser monoativo, não pode ser FOF. Mais algum que eu esqueci? Sim. Assim, vamos começar dos filtros, né? Primeiro. Vai. De toda a base, a gente realmente parte do IFIX, a gente usa o IFIX não por referência, mas porque o IFIX tem uma barreira de liquidez. Então, a gente já usa o IFIX como um filtro de liquidez. E, aliás, posso só lembrar dos nossos papos lá atrás, que a gente também não quis fazer uma coisa que destoasse. A proposta inicial, desde sempre, foi modernizar o IFIX. Perfeito. Não foi condenar o IFIX, foi modernizar. Não, você tem toda a razão. Partindo daí, fundos de fundos não entram, porque aí seria realmente poluir. E que mostra que estávamos certos. Numa situação como hoje, você teria um monte de aí ficaria desconto triplo, sei lá o quê. Exatamente. Até meio completamente sem noção. E aí ficaria até difícil para o próprio investidor saber exatamente no que ele está alocado. Boa. Fundos de fundos não entram. Fundos monoativos não entram, porque a gente chegou à conclusão, os fundos monoativos foram muito importantes para o crescimento desse mercado, mas não são o futuro desse mercado. Ficou na história, né? Ficou. Você vê eles sendo incorporados, ou eles não tendo liquidez. A tendência é que os grandes fundos fiquem maiores ainda. Posso falar um parênteses? Fundo monoativo, escrevam o que eu estou falando. Aqueles que tiveram muito sucesso, aqueles que tiveram muito fracasso. Ou seja, fundo monoativo é binário. Ou ele se dá muito bem, ou ele se dá muito mal. Seja lá qual for o destino dele, o final da história é sem liquidez. Dando muito certo ou dando muito errado. Ou seja, um fundo monoativo ele não tem condições de participar de uma proposta do Suno 30. Mesmo que eu gostasse. Se o Levi tivesse um fundo de 2 bilhões, 3 bilhões, chegaria uma hora que para ele ter os 3,33, ele tinha que comprar o fundo inteiro. Tinha que dar um take-over no fundo inteiro. Perfeito. Ou seja, ficou daquele recorte da história. Não tenho nada contra nem a favor. Gente, eu não sou dessa fase de querer falar contra ou a favor. Eu acho que o mercado se autorregula e aqui eu repito. Então, o Suno 30, como tinha essa proposta de regular, de modernizar, o fundo monoativo, ele não teria como ele existir. A gente fazia algumas simulações. Se o Kizu 11 crescer de tal forma, como é que ele vai comprar um fundo que tem um patrimônio lá monoativo de 300 milhões, 500 milhões que seja? Ele não consegue. A gente até lembrou da época do ABC Plaza, né? Exato. É um fundo monoativo, né? E aí, num dado momento, você ia ter que ter, uma participação absurda do fundo. Como é que você ia conseguir comprar essa participação? Você não conseguiria nem transferir as cotas para o Kizu. Então, e não tenho nada contra, tem os seus problemas lá fiscais, etc., que é outra história, mas é um belíssimo ativo, um Parque Dom Pedro, um belíssimo ativo, tudo, né? Então, veja como, olha a liquidez do Parque Dom Pedro, negocia R$100 mil por dia.
Então, assim, um belíssimo ativo, ok, mas como é que você compra? Não tem jeito. Você tem toda a razão. E só lembrando um último filtro, o fundo tem que ter distribuído algum dividendo nos últimos 12 meses, porque a gente sabe como é importante para o investidor brasileiro, ainda mais na nossa cultura de juro alto, ter essa distribuição mensal. Uma vez passados os filtros, os 30 maiores fundos entram. E aí, de novo, batendo na tecla, importante, não há uma decisão subjetiva. Passados os filtros, a base é montada, os 30 maiores, sejam eles quais forem, entram no índice, consequentemente servem de base para a alocação do QISU 11. Muito bem, muito bem. Levi, a gente já está perto de terminar aqui, já estamos com 40 minutinhos de live, deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu acho que eu não concordo, mas aí você pode me esclarecer. Deixa eu até ver, até para não falar que eu fiz a pergunta errada. A pessoa fala, a cota está caindo, mas o yield não está mudando, né? Pelo contrário, eu acho que o rendimento por cota ele está com uma certa estabilidade, né? Sim, ele vem distribuindo 0,6, porque as carteiras desses fundos, os fundos continuam entregando. Não há uma deterioração da base dos fundos que compõem o QISU 11. Uma coisa é você comprar, de repente, eu tenho muito fundo de shopping, os shoppings estão fechando, esse fundo não vai distribuir mais. Não é o que acontece, a base ela é forte e ela continua distribuindo. Com a queda do preço, você tem um aumento do dividend yield natural. A distribuição não está sendo afetada, até porque a gente não está gerando nenhum tipo de prejuízo que afete a distribuição ao longo do tempo. Aí entra aquela história do ganho de capital, né? Ou seja, se você distribuiu em algum momento 0,7 ou 0,8, aí você tem que olhar o relatório e entender que aquilo ali foi o alfa, né? Mas o rendimento base do fundo, me parece, se não muito próximo de 0,06. 0,07, na verdade, tem sido sempre. Você não consegue colocar para cima, né? Você não consegue arredondar, desculpa, a palavra me fugiu. Você não consegue arredondar para cima. Para baixo, sim. Então vai sobrando alguma coisa que vai ser distribuída em algum momento dentro do semestre, como eu falei. Essa distribuição está extremamente estável. E aí eu volto a dizer, nos níveis atuais negociados do QISU, quem compra está levando um fundo que entrega um dividend yield anualizado de mais de 9,5%. Muito bem. Vamos lá. Alguém aqui perguntou se existe alguma possibilidade da gente aumentar, né, a quantidade do Suno 30. Não. E aí vamos lembrar do nosso papo lá, né, Levi, na época. A gente fazia simulações, com aquela história, né? 20 é pouco, 30 é ótimo, 40 é demais. Lembra disso, né? Exatamente. O 30 foi o número que melhor performou nas nossas simulações, né? Foi o que melhor performou e aquele que pareceu dar melhor aderência ao mercado brasileiro. E olha que interessante, assim que o índice foi lançado, e em outubro de 2020, a gente já está em 2021, a gente fez a primeira emissão 476, os menores fundos dentro do índice tinham aproximadamente 600 milhões de reais de patrimônio. Hoje, o mercado cresceu, mesmo passando por uma pandemia, e você tem o menor fundo com mais de 1 bilhão de reais de patrimônio líquido. Exatamente. Isso é muito bacana de ver acontecer. Ô, Levi, perguntaram aqui uma coisa legal. Qual é o prazo para o fundo montar ou desmontar uma posição quando há alteração no Suno 30? Em regulamentos, ela é mais dilatada, é até 90 dias, que é o prazo, inclusive, do rebalanceamento, se não me engano. Mas o nosso compromisso é de fazer essa mudança em até 30 dias. Tá? Muito bem, mas até 90, ok. Né? Bom, muito bem. Pessoal,
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu não vou encontrar aqui agora, esse negócio vai girando aqui, a gente se perde um pouco. Você tem aí, Levi, alguma comparação com o retorno total de outros FOFs? Por exemplo, não precisa falar nomes, mas fundo 1, fundo 2, fundo 3, fundo 4, você tem mais ou menos aí a performance total de Kizu quando comparado com seus pares, assim? Em termos de preço, você diz? Não, é de retorno total. De retorno total, eu diria para você que dentre os 11 maiores, né, incluindo aí o fundo, em termos de valor patrimonial, mais distribuição, desde a emissão, desde a primeira emissão, o nosso fundo se encontra entre os 2 primeiros dos 11 maiores. Por que eu enfatizei quando você começou a falar que eu falei isso? Porque FOF e fundo de CRI, valor patrimonial, na minha opinião, é mais importante do que o valor de mercado. Porque o valor de mercado, existe aí algumas variáveis comportamentais, alguns viés comportamentais que deturpam. Toda vez que você, cotista de um FOF, você, cotista de um fundo de CRI, for fazer uma análise, referencie-se pelo patrimonial. E eu vou até fazer agora, vou esquecer um pouquinho o Kizu aqui e vou fazer um exercício aqui com vocês de fundo de CRI. Tem gente que fala assim, mas esse fundo é muito ruim, o yield dele está aqui 1,05 e está ruim e tal. Você vai ver o patrimonial, quando você cruza o dividendo pelo patrimonial, ele, na verdade, está pagando às vezes 1,10, 1,20, mas você está recebendo 1 e pouco porque o mercado colocou um prêmio nessa cota, consequentemente o seu yield abaixo. Então, você, cotista de FOF, fundo de CRI, você deve fazer a conta pelo patrimonial. Correto, Levi? Porque você está marcado a mercado. Perfeitamente. Né? Tem que ser o patrimonial, é assim que a gente vê, inclusive é assim que os gestores têm que trabalhar, em cima do valor, criando valor, e por conta disso é o valor patrimonial que é o mais importante. Que é o mais importante, porque você pode, Levi, também me corrija se eu estiver errado, você pode acruar algum ganho no patrimonial. Pode, eu até brinco muito com isso. Você pega um FOF que compra, mas ele nunca faz giro. Ele pode ter um patrimonial que foi lançado no IPO a R$100, de repente o patrimonial está a 130, porque ele nunca vendeu, ele nunca realizou. Você tem um ganho a ser realizado em algum momento. Então, patrimonial é mais importante que valor de mercado, correto? Correto. Muito bem. Bom, Levi, eu acho que eu toquei em todos os pontos. Vamos voltar a responder a pergunta. Está acontecendo alguma coisa aí, Levi César? Você está com algum problema no fundo? Porque se alguém me perguntar aqui, eu mando logo o link. Não, não há. É interessante isso. Eu acho que é uma profecia autorrealizável. Eu estou com medo, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, eu vou vender. Você vende, o preço cai. Aí você se pergunta, por que está caindo? Então, eu acho que muito, você tocou, finança comportamental é extremamente importante para explicar a queda dos fundos de fundos como um todo, o fato deles estarem operando com um desconto adicional para os seus valores patrimoniais, que já tem muitas vezes desconto em cada um dos fundos investidos, e no caso do Kizu, pela emissão ter sido muito elevada e alguns investidores esperavam fazer a flipagem, esperavam arbitrar o mercado e não tiveram o tempo necessário para isso acontecer, eles ainda carregam o fundo e acabaram pressionando um pouco mais. A ideia de haver algum problema com o fundo pode ser verdade num fundo de tijolo. Pode ser verdade, inclusive, num fundo de papel. De repente, um ativo ou outro que pode ter um problema. Mas num fundo de fundos, assim, se o mercado me permite, eu vendo toda a posição a 9,26, que é o valor patrimonial. E Feliz Natal, né? Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Você tem o patrimônio ali, você não precisa realizar. Em algum momento você pode devolver. Mas se você parar para pensar, são fundos que ele tem essa liquidez. Então, para quem está comprando a 7,5, para quem está comprando a 8, se eu realizo toda a posição, imediatamente o cotista vai receber o quê? 9,26. É isso.
Felipe, como ele já respondeu aí, até 90 dias ele consegue acomodar, entendeu? E aí ele vai, entre aspas, realizar esse prejuízo dentro dessa mecânica aí de compensar com outra. Por isso que é o conceito de gestão ativa que às vezes as pessoas estão com dificuldade de entender. Ele pode ser obrigado a realizar prejuízo, mas ele pode ter outras frentes para fazer lucro e meio que netar, vou usar o termo de mercado, isso. E netar. Por isso que é gestão ativa, por isso que é importante que vocês entendam nessa live. Levi, cara, eu acho que eu fiz todas as perguntas mesmo, assim, se alguém ficou para trás, eu peço desculpas, mas eu pude tocar em todos os pontos, sem nenhum critério, sem nenhuma preocupação. A gente aqui é muito transparente com vocês. Enfim, estou super tranquilo aqui com essa live, porque realmente eu coloquei todos os pontos que a gente precisava falar. Ah, agora, seu Levi, essa pergunta vai ficar gravada, hein, seu Levi? Ó, presta atenção, hein? É tentador você olhar para o mercado e ver tantas oportunidades assim, mas o fundo negociando aí com 17% de desconto patrimonial. Existe alguma chance de fazer uma emissão abaixo do patrimonial? Não. Eita, ó, não tem chance. Não. Essa foi a pergunta que o cotista não. gosta de ouvir, hein? Não. A gente respeita muito o cotista do nosso fundo para fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. E vou dizer mais, né? Num FOF ainda é mais agressivo ainda, né? Muito. Então, isso não existe nenhuma chance. Então, pronto. Cotistas do Kizu, tá aí o compromisso do gestor. Quem está com a caneta na mão está dizendo que abaixo do patrimonial, não. Então é isso. Levi, terminando sempre de um jeito mais leve, né? Queria te agradecer, obrigado. Espero que a gente tenha esclarecido para as pessoas. Eu acho que nesses momentos mais desafiadores, trazer a informação tempestivamente, sem nenhum filtro. Se ainda der aparecer alguma pergunta aqui, qualquer uma que aparecer, a gente faz. A gente tem uma relação aqui muito tranquila aqui entre eu e o Levi aqui. A gente não tem nenhum problema de levantar qualquer ponto que vocês quiserem. Mas, eu acho... Pode falar. Desculpa, não, eu ia falar a oportunidade de poder responder diretamente ao cotista e tirar essas dúvidas é extremamente importante para nós. E que fique claro, a gente nunca faz uma live com a intenção, vou fazer uma live porque eu preciso fazer a cota do Kizu subir. Nunca. Quando eu chamei o Levi, a gente conversou rapidamente ali para fazer a live, hora nenhuma era isso. Pelo contrário, quando eu mandei a mensagem para ele, ele falou assim, Baroni, não vejo a hora melhor de se fazer, porque realmente está recebendo muitas dúvidas e às vezes a dúvida meio confusa. Então o vídeo serve como referência para vocês replicarem e explicar para quem é cotista do fundo aí, para entender que não há problema com o fundo. O problema é o mercado que coloca mais risco, mais peso, pesa mais a mão do risco, porque a Selic subiu 1,5 hoje, já dando sinais de subir mais 1,5, então isso incomoda o investidor. Lembrando, né, Levi? 95% do mercado investe há menos de 2 anos, 80 e poucos por cento do mercado tem menos de 50 mil reais, então é a turma do FGC, né? Ou seja, o cara quer vender para comprar um ativo ali que é protegido do FGC, mas deixando claro que a base de cotistas vem aumentando e o mercado de FIIs vem crescendo, né? Crescemos 20 mil investidores. Então, assim, sim, esse trabalho educativo tem sim resultado. A prova está aí, tem sim resultado. Tá bom? Vamos insistir, tem muita estrada, tem muita coisa para a gente fazer. Levi, obrigado, viu? Isso, eu agradeço. Então tá bom, sempre à disposição, volte quando quiser. Um abraço a todos vocês, pessoal. Valeu, bom restinho de semana aí. Um abraço.